computador, No depende computador. do Então, melhor pronto. para ti. Eu Existe a normalmente opção. no computador. Ó, Existe acabou a- de notificar aqui para mim que tem gente gravando. Sou Oi. eu, Silvio. Alguém está gravando. Ah, o então Silvio, né? tranquilo. Tem a opção de transformar em português. O de Rubinho está em inglês, né, Rubinho? O meu tá em inglês, tá? O É ideal é melhor. assim, porque a gente é Em mais inglês sofisticado. Pronto, eu já estou vendo a tela do Silvio. Gente, eu vou ter que descer para pegar um carregador de celular, ok? Tchau, tchau. Vamos. A tela aí tá legal? Agora sim. Então, pronto. Na hora que vocês disseram que é para a gente startar, eu estou à disposição, hein? Tem mais pessoas para entrar? Até 10. Entende? Então, nós vamos iniciar. Vamos pedir ao nosso querido irmão Rubem que faça a nossa prece de encerramento, de abertura, para que a gente possa, então, passar a palavra ao mestre Silvio. Sempre Vamos com lá. aquela recomendação de que quem não estiver usando a palavra, seja para se manifestar de Fica lá. qualquer modo, mantenha o seu microfone desligado para evitar microfonia. Beleza. Vamos lá, fechar os olhos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar assim. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor, nesse instante a Tua assistência, a assistência dos mentores espirituais que são encarregados da organização espiritual do evento, deste evento. E assim, Senhor, nós pedimos a Tua assistência para que os trabalhos possam correr na mais perfeita tranquilidade, paz e harmonia. E solicitamos assistência ao palestrante da noite, que ele possa ser inspirado para que a sua palavra possa nos envolver de forma tranquila, a fim de que a gente possa assimilar o máximo o que for evidenciado nos seus comentários. Assim, Senhor, nós agradecemos a tua presença, agradecemos, Senhor, a assistência dos mentores espirituais e esperamos que a nossa reunião esteja na tua tranquila harmonia, na tua tranquila disposição e organização. Sendo assim, Senhor, nesse estado de alegria, nesse estado de paz e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, Que assim seja. com a palavra, nosso companheiro Silvio, aliás, Silvio Babu. O Bin já está esquecendo do irmão Silvio Babu. Rubinho. Foi um Meus- lapso, meu irmão. Meus Desculpa aí. queridos irmãos, amigos, né? Para mim é com muita felicidade que eu participo, né, desse momento aqui. A gente sempre fala assim que é um momento único, né? Porque nesse momento que a humanidade está passando, né, a gente continua os trabalhos agora de forma virtualmente, né? Mas sempre um próximo do outro, né? E quando o Raimundo nos fez esse convite, a fim de que pudéssemos falar de algum tema, né? Eu escolhi justamente esse tema, fora da caridade, não há salvação, haja visto que é um tema que a gente trabalhou também lá atrás, lá no início, aproximadamente, eu acho que uns 10 anos atrás, logo no início, quando nós começávamos a falar, né, nas casas espíritas, tá? Então, eu digo, como é um novo momento, vamos retornar àquele momento para que a gente possa viver novamente um tema desse tão maravilhoso que a doutrina espírita nos convida, né, que cada um de nós pudéssemos despertar ele nesta encarnação. Então, falar da caridade para mim é algo que me deixa muito feliz mesmo, porque é um tema que ele nos acompanha desde criança, tá?
Aqui, quem conhece o Centro Espírita Pinheirense, sabe que lá no Centro Espírita Pinheirense, na primeira viga que sustenta, né, o segundo piso lá daquela casa, tem justamente essa frase escrita lá, fora da casa da nossa salvação. E ela está escrita lá desde quando eu me entendo, né, desde quando eu comecei a ler e a escrever, essa frase está lá. E ela me acompanha há muito tempo. Eu sentava na frente para assistir as palestras e lá estava fora da caridade na salvação. E com o tempo, quando eu fui crescendo, lendo aquela frase, eu me questionava muito o que essa frase significava. Haja visto que as religiões tradicionais, elas trazem um aspecto, vamos dizer assim, eu acredito, não muito assim, como é que a gente diz, bem esclarecido, né, como a doutrina espírita nos traz. Então, aquilo fazia com que eu me questionasse muito sobre que para que eu tivesse que me salvar, eu teria que fazer caridade, né? E como criança, era algo que meu pai já fazia e eu ficava me questionando, nossa, eu vou ter que fazer isso, né? Mas não me dava muita conta dessa frase. Foi aí que, com as obras de André Luiz, eu resolvi fazer uma investigação sobre a caridade. E com isso, pautado no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começou a buscar e querer compreender. Acredito eu que talvez ainda não tenha compreendido, né, realmente o grande significado dessa frase. Mas nós vamos tentar, de alguma forma, trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência sobre esse tema tão maravilhoso, que é a caridade. Tá bom? E aí, eu sempre falo aqui, como nós estamos aqui virtualmente, e se alguém quiser fazer no decorrer algum questionamento e porventura eu tiver condição de auxiliar, esclarecer, eu posso, mas se não, eu vejo que tem muitos universitários aqui, professor Edilson, professor Rubinho, professor Otto, quer dizer, tem muitas pessoas aqui que vão poder me ajudar. E virtualmente é bom porque a gente sempre vai ter a ajuda dos outros, né? Então isso é muito bom, né? Então vamos começando, né? A gente fez uma pesquisa sobre a piedade, né? Por que a piedade? E aí a gente faz questão sempre de trazer um conceito do que a humanidade em si fala sobre piedade, né? Nesse caso, a gente questionou lá na Wikipédia, né? Ela traz a piedade com pena, e aqui nós destacamos compaixão, dó, comisseração, né? Teologia, virtude que leva a render a Deus a honra que lhe é devida, devoção, afeição, respeito pelas coisas da religião. E deixa eu voltar aqui. E aqui nós destacamos apenas compaixão, porque nós queremos justamente fazer uma comparação do que o homem em si, eu falo assim, o homem em si, o homem no aspecto amplo, e o que nós, espírita, entendemos como piedade. Tá? Então, a gente observa que na Wikipédia, na própria Wikipédia, no dicionário, ele já faz o relacionamento de piedade à compaixão. E isso é importante para que a gente compreenda os próximos passos, tá bom? Aqui eu trago piedade, aonde nós vamos buscar a fonte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Item 17, a piedade e o Espírito Michel. Né? O que ele diz? É o sentimento que mais acelera o progresso, domando o egoísmo e o orgulho, dispondo a alma à fraternidade, à beneficência e ao amor do próximo. É a piedade, essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhe a mão caridosa e arrancar lágrimas de simpatia. Eu não vou me ater a toda a frase, né? Até por causa do tempo mesmo, né? Mas eu destaquei mais acelera, né? Ou seja, é lógico que cada um de nós, às vezes, não se atenta para determinados pontos. Lá no contexto, né, amplo do Evangelho, alguns trechozinhos a gente não se atenta. E eu quis destacar alguns, do qual eu achei importante para que a gente pudesse trazer essa experiência nossa sobre a caridade.
Então, o sentimento que mais acelera o progresso. Ora, se no Evangelho o Espírito nos diz que é o sentimento que mais acelera o progresso, vem a grande questão: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha proposta? E aqui a gente vai lá para o início, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde é que eu vou. Se eu começar a entender que eu tenho uma proposta que é evolutiva, de evoluir, eu preciso o quê? Eu preciso, vamos dizer assim, andar um pouquinho mais rápido, tá? E para eu andar um pouquinho mais rápido, eu preciso o quê? Acelerar os meus passos. E para eu acelerar os meus passos, o Espírito nos diz que eu preciso o quê? Desse sentimento, que é a compaixão, que é a piedade. Eu acho que é muito simples, apesar de às vezes a gente não querer entender. Então, a origem desse nosso processo de nós querermos nos adiantarmos um pouquinho mais, e todos nós, isso aí num contexto amplo, não só espírita, mas todos nós queremos o quê? Crescermos, evoluirmos. Nós queremos o quê? Ir adiante. Isso basta a gente observar na nossa profissão, né? Intelectualmente, buscando livros, e por aí vai afora, né? A gente quer uma casa melhor, a gente quer um emprego melhor, tudo isso a gente quer, de alguma forma, avançar. E quando o Espírito nos fala que para que eu possa justamente progredir mais, eu preciso de algo que acelere, ele nos diz o quê? Que é a piedade. Então, isso eu acho assim, formidável, esse entendimento. Ou seja, então, um ponto importantíssimo, eu preciso eu ter piedade no meu coração, eu preciso ter compaixão. Então, isso aí eu acho que não tem mais o que discutir, né? Então, tem outra forma de acelerar? Tem outro sentimento que acelera? Mais do que a piedade e a compaixão? Não. Já que ele está dizendo que é o sentimento que mais acelera, significa o quê? Que não tem outro sentimento, né? que contribui para esse processo maior do que a piedade. Esse é o nosso entendimento, de acordo com a frase do Espírito. Continuando, a piedade é a virtude que mais vos aproxima das almas aprimoradas, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ora, quem de nós aqui não queremos estar junto dessas almas aprimoradas, dos espíritos superiores, dos iluminados, né? Quem não gostaria de estar perto de um Francisco Cândido Amor Xavier, né? Quem que não quer? Quando nós desencarnarmos, o que a gente mais quer e vai querer é isso, estar perto de Jesus, né? Mas a gente já sabe que nós não temos a condição ainda de estar perto do nosso irmão. Mas o Espírito nos dá a dica. Ele fala dessa virtude da piedade, que ela é a que mais nos aproxima deles, né? E ela, né, ele já faz uma concatena, né, ele já concatena a piedade com a caridade. Ele diz, olha, a piedade é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ou seja, com isso, eu estou querendo começar a, nessa introdução, me aproximar do tema que é a caridade, né? Mas para isso eu preciso ir lá na origem. Continuando, ele diz, eu acho que tem um som aí de alguém aí que está, não sei quem é, tem um sonzinho aí no microfone. É o sentimento divino que nos impulsiona ao auxílio do próximo, a caridade. Todos trazemos no coração esta centelha de amor, precisa de nosso esforço fraterno para expandir-se. Ora, meus irmãos, eu acredito muito que aqui, nesse slide aqui, ele tem muitos elementos que possam nos despertar para a caridade, porque tem um debate muito, inclusive nos centros espíritas, nós observamos muito isso, que é falado assim, olha, fazer caridade, quando a gente está, é importante, só vai ter sentido quando a gente faz do coração, né? É lógico que a gente sabe que quando a gente faz realmente do coração, a gente já faz por amor, né? É totalmente diferente quem está fazendo assim mais, vamos dizer assim, entre aspas, forçado, né? Mas bem aqui ele está nos dizendo que se eu ainda não consigo fazer essa caridade realmente por amor, né, com o coração, eu preciso ir lá na origem, eu preciso ter compaixão,
Tá? Então, eu preciso ter piedade no meu coração. Porque se eu tenho compaixão, se eu tenho a piedade, eu já consigo ir em direção àquele que necessita, né, desse auxílio. Tá? Então, por isso é que ele nos diz que é o sentimento divino que nos impulsiona ao auxílio ao próximo. Então, como todos nós precisamos de um impulso, haja vista que nós ainda temos nossas fragilidades, as nossas imperfeições, então esse sentimento que vai nos impulsionar é a piedade, é a compaixão. E aí é o grande tema, é como é que eu vou fazer para ter compaixão, né? E aí ele nos diz, olha, todos nós trazemos essa centelha de amor. Ou seja, todos nós temos essa centelha dentro de nós, a piedade e a compaixão. Só que precisa o quê? O esforço. Aí é que está. O esforço fraterno, para quê? Para que a gente possa expandir ela. Tá? Ou seja, lembro eu de uma passagem do Evangelho que nos diz, reconhece o verdadeiro espírita cristão pelo seu esforço constante para domar suas más tendências. E aí vem uma pergunta que nós podemos fazer para nós. Né? Eu tenho me esforçado, né, para expandir essa centelha de amor que está dentro do meu coração? É um questionamento muito importante que a gente precisa fazer. Qual é o meu esforço? É assistir palestra? Qual é o meu esforço? É dar uma cesta básica? Qual é o meu esforço? É abrir o centro espírita? E aí eu vou trazer para nós espírita, né? Qual é o meu esforço? É contribuir numa vaquinha? Tem um microfone aí, eu acho que era bom fechar aí. Quem é? Pronto. Bem, então eu contribuir numa vaquinha, numa rifa, ajudar na casa. Qual é o esforço que eu estou fazendo verdadeiramente? Tá? Agora, é importante a gente entender que esse esforço, ele vai partir o quê? Da nossa intenção, a nossa verdadeira intenção. Né? Então, qual é a nossa intenção em todo esse processo? É um questionamento muito importante para que nós façamos façamos as nossas reflexões. Bem, e aqui, por último, ele diz, olha que legal, a piedade, ela é a mola propulsora da caridade, ok? Que legal, né? Então, o nosso tema é fora da caridade, nossa salvação. Eu já tenho alguma coisa que eu sei, né, que vai me impulsionar, né? Que vai me dar um impulso para que eu consiga realizar a caridade. O que é? É a piedade, a mola propulsora da caridade. Então, o que acontece? Para que nós possamos verdadeiramente ser caridosos, né, e realmente realizar um ato de caridade, em vários aspectos, e aí nós vamos fazer isso lá na frente, a gente precisa o quê? Dessa mola, que é a piedade. Eu não sei se tem alguma dúvida a esse respeito, tá? Mas vamos agora para a caridade. O que é a Wikipédia fala sobre a caridade? Ele diz, é um sentimento ou uma ação altruísta de ajudar o próximo sem buscar qualquer tipo de recompensa. Olha só, o dicionário já nos dá uma resposta bem realista da caridade. Né? Ele traz o sentimento, ele traz a palavra de ajuda ao próximo, e ele traz o quê? Sem buscar nenhum tipo de recompensa. E isso é muito interessante. Né? E mais se eu buscar alguma recompensa, eu estou sendo caridoso, nós vamos lá para frente e a gente vai discutir essa questão. Outra questão que ele diz, caridade é amor ao próximo. Amor ao próximo. Caridade é bondade, caridade é benevolência, caridade é compaixão. Isso aqui tudo é o dicionário. Isso aqui não é a doutrina espírita, tá? Só para a gente... E aqui, por último, eu nem grifei caridade à esmola. O dicionário relaciona a caridade à esmola, tá? Então, a gente observa o que o homem, fora dos círculos espírita, pensa sobre a caridade. São justamente esses os significados. E agora a gente vai para Emmanuel. O que Emmanuel nos traz sobre a caridade? Emmanuel nos diz o quê? Onde estejas e por onde passes, sempre que possível, deixa algum sinal de paz e luz para aqueles irmãos que estão vindo na retaguarda, a fim de que não se percam no rumo certo. Olha que texto interessante de Emmanuel sobre a caridade. Né? Não importa aonde eu estiver, não importa com quem eu estiver, não importa o que eu estiver fazendo, mas o importante
é que, de alguma forma, eu consiga, né, para aqueles que estão, né, naquela retaguarda, aqueles que estão, né, naquele ambiente, naquele local, naquela cidade, em qualquer lugar, eu proporciono paz e luz. Com que objetivo proporcionar paz e luz? Para que aqueles meus irmãos também não se percam, né, do rumo certo. Não se percam como aquela ovelha, né, que ela saiu, fugiu, né, mas, como Jesus nos disse, nenhuma ovelha se perderá. E nesse contexto, nós não podemos ficar presos a só o nosso guia e modelo, Jesus. Mas nós precisamos começar a olhar em nós, como nós sendo também Cristos, que somos. Afinal de contas, Jesus nos diz, vós sois Deus. Então, eu não posso deixar nenhum irmão meu se perder. Tá? Então, Emmanuel, ele nos chama a atenção disso, a respeito da caridade. Continuando, Emmanuel nos diz, é uma palavra tão simples quanto as outras, mas, se for traduzida em ação, será sempre uma luz no caminho. Para que ela seja uma luz, ela precisa ser traduzida em ação. Eu preciso agir. Né? E quando nós falamos de luz, a gente sabe que quando a gente fala de luz no âmbito material, quando a gente acende uma luz, a primeira pessoa que se ilumina, quem é? É aquela pessoa que acendeu a luz. Né? Então, para que a gente consiga, né, traduzir, né, a caridade de uma forma simples, né, eu tenho que, de alguma forma, agir. Então, nesse momento que eu começo a agir, verdadeiramente, eu começo a iluminar, né, o caminho, eu começo a iluminar aqueles outros que estão por volta de mim. Tá? Continuando, Emmanuel nos diz, quando a divina providência nos apresenta alguém para auxiliar, é muito possível que esse alguém, sob o nosso amparo, se transforme na chave ideal para a solução do nosso problema. E aqui é aquela grande dificuldade que nós temos, porque a dificuldade que nós temos de entender a caridade, ela é ainda tão grande, porque a gente pensa que a gente está o quê? Dando. Mas, na verdade, nós temos essa chave, que ela é a solução de todos os nossos problemas, porque à medida que a gente dá, a gente vai receber. Eu tenho um exemplo, recentemente, há 2 dias, um irmão tem me ligado pedindo ajuda, e esse irmão, a última vez que eu falei com ele, eu falei com as 3 horas de relógio. E ele, mas não é possível, tal, vários aspectos, etc. Aí eu falei para ele, meu irmão, muito obrigado por você me dar a oportunidade de te escutar. Ele, mas como é isso? Ele achou interessante. Eu digo, porque eu estou exercitando a minha paciência. Entendeu? Ele diz assim, realmente, porque ninguém tem paciência de me escutar. Eu digo, viu? Eu estou aprendendo contigo. Então, no ato que eu estou, de alguma forma, sendo útil a você, e pelo menos escutar, haja vista que às vezes eu não tenho como resolver os teus problemas, mas só te escutar, tu fica feliz e eu estou aprendendo com a minha paciência. Porque tem pessoas que não conseguem escutar outra nem 30 minutos, nem 15, nem 20. Eu estou exercitando, já estou chegando a 3 horas de relógio com o telefone, e olha que o telefone esquenta, né, meus irmãos? A gente sabe disso, esquenta demais. E quando o horário é tarde, como foi ontem, que era quase 2 horas da manhã, a gente querendo dormir, então o exercício é maior ainda. E aí, nosso esforço é o quê? Eu vou conseguir escutar o meu irmão até na hora que ele disser, tá bom, vamos dormir, etc. Eu digo, então vamos junto. Tá? Então, esse irmão, ele é a chave ideal para a solução dos meus problemas. Mas aí eu preciso entender isso. Mas como é isso, Silvio? É muito simples, porque eu estou exercitando a paciência. Se eu exercito a paciência com ele agora 3 horas, quando chegar no trânsito, eu vou ser um santo. Eu vou estar ali no engarrafamento, eu não vou buzinar, eu não vou gritar, eu não vou agredir. Quando eu chegar num banco, numa fila, eu simplesmente, pode passar na minha frente. Eu vou conseguir isso. Olha que interessante. Mas é porque eu exercitei no ato de resolver o problema de alguém. Eu acabei recebendo. Eu não sei se é difícil a gente entender isso, né? Mas na prática, a gente vai começando a entender e observando onde é que está a solução do nosso problema, tá? Sempre na ajuda do outro, né?
E aqui ele diz, o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Isso aqui é uma frase que eu acho que quase todos os espíritas sabem disso, né? E eu sempre brinco, né? Muito, porque aqui eu tenho nosso querido amigo Edilson, nosso irmão, que é da área jurídica, né? Ele sabe, todo mundo procura um advogado, é mais quem quer um advogado. Qualquer coisa eu vou falar com o meu advogado. Arranhou o carro, eu vou ligar para o meu advogado. Né? Tem um problema aqui, eu vou ligar para o meu advogado. Rapaz, o advogado é muito solicitado. Mas nós podemos ter advogado, né, apenas praticando bem, hein? Em toda parte. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Quando eu vejo essa frase, eu me lembro muito do filme Nosso Lar. Né? Uma advogada de André Luiz, a única que fez uma oração que chegou até ele. Né? Por quê? Porque ele simplesmente fez algum ato de caridade para ela aqui na Terra. Às vezes até contra a vontade. É bom a gente entender isso. Não com muito amor, mas ele fez. E aí ela se tornou uma advogada dele, né? Em qualquer parte. Ele já estava lá do outro lado e ela estava sempre pedindo a Deus, intercedendo a divindade para auxiliar o nosso irmão André, assim que ela chamava ele. Então, meus irmãos, a caridade, como Emmanuel nos traz, eu trouxe essas frases que é justamente para que a gente pudesse começar a ampliar o nosso conhecimento com a caridade de uma forma, vamos dizer assim, bem mais ampla, num contexto bem mais geral. Não trazendo ainda a questão da questão moral e material, que a gente vai ver mais na frente. Tá? Bem, e aqui a gente trouxe um tema que é até espinhoso. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz num livro, na época, do nosso irmão, meu Deus do céu, ele vai estar aqui, que eu vou citar ele aqui, eu vou já falar. Ele fala aqui, assistencialismo. Porque o que acontece? Inclusive, o movimento espírita traz a caridade, né? A gente vê a nossa Federação Espírita, a FEB, ela tem um departamento de assistência social. Né? Eu, particularmente, pelos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, eu crio uma certa separação, eu particularmente. Não tem problema nenhum, eu aceito a colocação da Federação Espírita, mas eu faço a minha observação a respeito disso. Porque a gente traz a palavra assistencialismo. Porque confunde-se com beneficência. Aí é que está a grande questão. Eu acredito muito que a gente poderia trazer a palavra beneficência, ser beneficente, né? A caridade material, a filantropia, é um dos aspectos de caridade menor deles. Desaparecerá com o tempo, com o progresso moral e econômico do planeta. Aí a gente traz alguns exemplos, que é a Suíça, a Dinamarca, a Noruega, que não existe miserável, mas necessidade do amor. Ou seja, nesses países, na verdade, não existe aqueles irmãos necessariamente precisando de uma caridade material, que é a filantropia. Mas eles precisam do quê? Do amor, verdadeiramente, né? Do carinho, do amparo, né? E a gente já sabe um pouquinho sobre isso. Então, essa filantropia é um dos aspectos menor da caridade, mas ela é a caridade. Tá? Então, a gente traduz isso em assistencialismo. A caridade moral é o desenvolvimento das qualidades do coração. É infinita e sempre será necessária em todos os mundos. Então, aqui, essa caridade moral, a gente não vai, vamos dizer assim, diferenciar ela, porque ela vai abranger todo o planeta. É diferente da caridade material. Porque quando a gente vai naqueles países, como a gente deu o exemplo de Suíça, Dinamarca, Noruega, entre outros, Japão e por aí vai, a gente vai ver que praticamente não vamos ter miseráveis ali. Então, qual é a caridade que a gente vai ter que exercer? A caridade moral, né? Que é justamente o desenvolvimento das qualidades do coração. Tá? A caridade material, ela nos auxiliará no processo de salvação, promovendo tanto quem realiza a atividade como quem recebe. Bem, como essa caridade ela é uma das menores assim no aspecto, né, amplo da caridade, é a menor delas, mas ela vai justamente começar a nos auxiliar nesse processo, porque cada um de nós só vai dar aquilo que a gente tem. Ora, se nós temos dificuldade de dar um pão, como é que a gente vai dizer que a gente já está dando amor? Como é que eu vou para um centro espírita e dizer que eu amo todo mundo? Se na hora de dar um pão para uma pessoa eu tenho dificuldade. E aí eu pego uma palavra do meu amigo Ailton Rogers, gosto muito do seu Ailton,
que ele diz, o espírita parece que ele tem no bolso, quando alguém pede uma moedinha, que ele mete a mão, parece que ele tem um olho em cada dedo da mão. Ele vai buscar ali a menor moeda para dar. De tal a dificuldade, né? De querer ajudar aquela pessoa. Ele mete a mão no bolso, aí tem aquela moedinha de R$1 que é maiorzinha, ele já percebe, parece que tem olho. Ele, não, essa daqui não, eu vou pegar a menorzinha. Por quê? Se nós temos essa grande dificuldade de realizar a caridade material, que é a mais simples e é a menor delas, como a gente já se coloca à disposição para amar, né, aquele nosso semelhante infinitamente, e aí a gente fica questionando, mas fulano não precisa, mas ciclano não precisa, aquele não precisa de uma cesta, aquele não precisa, não sei o que ser. Resultado, quem é que precisa? Quem é que sabe? Não julgueis para não ser julgado. Nós temos essa mania. Se a pessoa para nos pedir uma esmola, ele vai comprar droga. Isso é muito debatido no centro espírita. Do meu ponto de vista, é um tema que ele já está vencido há muito tempo. Mas, lamentavelmente, ainda se debate a questão da esmola. E a partir do momento que a gente entende que a gente tem que fazer simplesmente a nossa parte, a gente começa a se desapegar desse processo. E aí a gente já começa a trabalhar mais a caridade moral. Porque se a gente tem dificuldade de fazer a caridade material, é porque a gente não precisa fazer essa caridade, né? E aqui eu trouxe a esmola, dada pura e simplesmente sem realizar ações que promovem aquela pessoa. A esmola é um ato mais simples e mais fácil de fazer, meus irmãos. Não tem coisa mais fácil do que dar uma esmola. A pessoa pediu, o nego deu ali uma moeda e acabou a história, né? Essa é a parte mais fácil que tem. Mas a grande questão é quantas esmolas eu dou durante a minha jornada, eu já dei, né? É um questionamento que a gente faz. Eu tenho dificuldade de dar esmola? Tenho, porque eu não concordo com o pedinte, não sei o quê. Aí vem uma série de aspectos aí, sociais, que as pessoas trabalham em si, para justamente descaracterizar o ato em si. E que, infelizmente, pela nossa pequenez, a gente cria essa justificativa. E, lógico, nós espíritas, né? Nós temos que aceitar e entender, porque cada um de nós temos o nosso momento, né? O cara lá na frente, ó, por isso é que esse pessoal estão aí no sinal, é porque eles dão uma moedinha. Se eles deixassem de dar uma moedinha, eles não estariam no sinal, né? É muito simples a gente dizer isso. Aí vem uma grande pergunta, eu teria coragem de pedir moeda no sinal? Vem essa pergunta. Eu teria coragem de pedir moeda no sinal? É uma pergunta que a gente podia fazer, a não ser que eu estivesse precisando da moeda. Se realmente eu estivesse precisando, não tivesse para onde fugir, eu iria para o sinal pedir uma moeda. E quem que de nós está, vamos dizer assim, imune a um processo desse nesta encarnação? Nenhum, meus irmãos. A partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente começa a despertar por nossas ações. Essa é um processo que não é, vamos dizer assim, eu não vou dizer que é difícil de nós despertarmos, mas nós precisamos do quê? Nos esforçarmos para querer entender e buscarmos, vivenciarmos. Aí a gente começa a entender um pouquinho sobre isso, né? Aí a questão, a esmola pode ser útil? Ponto de interrogação. Sim, o problema é só dar gerando assistencialismo. Aí eu trouxe o quê? O que o livro nos traz, que no primeiro momento eu não tinha entendido. Exemplo, sopa com leitura, evangelho, barulho e inquietações. Qual é a diferença de nós darmos uma sopa para os nossos irmãos de rua, por exemplo? Como a gente observa muito, a pessoa vai dar uma sopa, ele baixa a cabeça, a sopa está aqui, e os irmãos vêm com um copo, ele tira a sopa e bota no 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 copo. A pessoa não tem, às vezes, coragem de olhar para o irmão e dizer, meu irmão, boa noite, como você está? Pega um pouco dessa sopa, só isso, não precisa muita coisa. Então, essa sopa, né, com leitura do evangelho, entre aspas, que é feito, a pessoa pega um evangelho ou vai fazer uma oração, eu acho muito engraçado. Vamos fazer uma oração, a gente vai dar sopa para os irmãos, bora. Pai nosso que estás no céu, santificado. Aí eu me lembro do jogador de futebol. Rapaz, é uma pressa, ninguém entende nada, que oração é essa? Bem, é uma oração, a gente vai ter que respeitar, lógico, não vamos criticar nossos irmãos que agem dessa forma. Mas a gente precisa fazer uma reflexão. O ato de dar uma esmola
em si para um ato de dar uma sopa onde eu não tenho nem coragem de olhar para o olho, vamos dizer, no rosto do meu irmão. Qual é a diferença dessa? Uma esmola para uma sopa. Então, é isso que o autor quis trazer, essa informação. Beneficência é a caridade material e, ao mesmo tempo, ações para a promoção material e espiritual dos assistidos. Né? Então, no próprio Evangelho, ele traz a questão da beneficência como sendo a caridade material. Então, por isso é que eu já comecei a falar lá no início do assistencialismo, que eu não gosto de relacionar muito a assistência social com a beneficência, porque a beneficência é a caridade material, sim, mas, ao mesmo tempo, essa beneficência ela vai trabalhar ações no sentido de para a promoção desse material e espiritual do assistido. E aí vem o quê? A sopa com leitura evangélica, mas não a sopa com leitura evangélica com barulho, inquietações e impaciência. Como a mesma coisa, eu vou para uma palestra no centro espírita e toda hora eu olho para o relógio, ainda não acabou, ainda não acabou, ainda não acabou. O que é que eu estou fazendo ali? Será que eu estou ali? Eu estou ali, de fato, querendo alguma coisa, ou eu estou preocupado com o futebol, estou preocupado com o que o palestrante vai falar, com o tema, etc, etc. Agora há pouco, aqui, nós estamos preparando para um trabalho que nós fazemos, cestas, lá para a Associação Espírita Jesus Gonçalves. São 120 cestas. E meu filho estava me dizendo mesmo assim, papai, o senhor não para, está no telefone, não sei o quê, o senhor tem que me ajudar a montar a cesta. Eu digo, que lembra da parábola dos trabalhadores de última hora, faça a tua parte, não te preocupa com a parte do teu pai. Não, papai, mas eu tenho que carregar a cesta, não sei o quê. Meu filho, eu já te expliquei isso. Eu estou entrando em contato, eu estou ligando para as pessoas para trazer o alimento, etc, etc. Faz assim, tu diz assim, papai, eu vou montar 30 cestas, o resto tu monta. Tá bom, meu filho, monta as tuas 30 e eu faço o resto. Mas não fica preocupando se eu vou montar uma, se eu vou montar 20, se eu vou montar 50 ou vou montar 100. Parábolas, né, dos trabalhadores de última hora. Então, a gente sempre está preocupado com o que o outro vai fazer e esquece de fazer a nossa tarefa. Então, essa é uma grande questão que a beneficência vai nos chamar a atenção. Que a partir do momento que eu vou ali, eu entrego o material simplesmente, puramente, eu entrego a cesta, o pão, etc, etc, e não tenho nenhuma concepção de trabalhar uma oração, nenhuma concepção de abraçar aquele irmão, de conversar com ele, perguntar como é que está o seu dia, como é que foi a sua noite, como é que está a sua família. Meus irmãos, se eu não estiver fazendo isso, eu estou simplesmente dando uma esmola para esses irmãos. Esse que é o contexto que a gente precisa entender. Tá? Promover o espírito imortal é matar a fome de amor que existe em todos nós. E aí é a grande diferença. Né? Porque quando eu trabalho verdadeira beneficência, não é assistencialismo. Né? Porque o assistencialismo em si, o Estado faz, ele promove. Né? Por que eu falo isso? Porque a gente vai tendo essa experiência. Por exemplo, nós fazemos trabalho na rua. A gente chega lá no Mercado Central, quando a gente chega, os irmãos, eles nos olham e nos acolhem de uma forma totalmente diferente da equipe que vai fazer o assistencialismo da prefeitura ou do Estado. Por quê? Porque aqueles irmãos que estão dando assistencialismo, eles estão sendo remunerados financeiramente com o salário deles. Eles estão indo ali porque eles estão recebendo. Tem algum que vai por amor? Tem, eu não vou dizer que são todos. Mas é diferente dos voluntários, aqueles que estão se propondo a ir em direção àqueles irmãos, abraçar aqueles irmãos verdadeiramente. E aí cria-se o quê? Uma troca de confiança entre nós e eles. É diferente já dos pessoal, dos funcionários públicos, que eles trabalham, eles promovem a assistência. Por quê? Porque com nós, eles têm o quê? A confiança na gente. Ao ponto deles se abrirem para a gente, contar a vida deles, etc, etc. Porque o que a gente quer lá fazer? A gente quer simplesmente ajudá-los, amá-los, abraçá-los, escutá-los, de alguma forma ajudá-los. Né? E às vezes os irmãos estão com aquela proposta o quê? Eles não podem ficar na rua, porque isso é degradante, o Estado não aceita, etc, etc, etc. Como muitas instituições nos falam isso. Olha, por incrível que pareça, vocês estão levando um banho, vocês que são responsáveis por esses moradores de rua estar na rua.
Meus irmãos, isso é muito triste. Quer dizer, por causa de um banho, uma semana, eu sou responsável do pessoal estar na rua? Quer dizer que eles estão na rua por causa de um banho? Eles estão na rua por causa de uma roupa que eu vou dar uma vez por semana? Por causa de um pão com goiabada? Por causa de um chocolate? Eu não sei assim se é falta de entendimento ou eu não querer entender. Eu não sei se é difícil. Mas, às vezes, a pessoa é difícil de compreender. Tá? Esse livro aqui é do Arlírio Siqueira, que eu estava me lembrando que tem um tema fora da caridade na salvação. Tá bom? Eu queria porque eu não estou olhando o relógio aqui, para me avisar aí quando estiver faltando pelo menos uns 10 minutos aí, por favor. Bem, e no Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele traz sobre a caridade? Ele nos diz, no item 7, é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Epa, aqui nós já estamos ampliando mais o conceito da caridade. Falamos um pouquinho da moral, mas foi muito restrito. Nos aprofundamos um pouco na caridade material, mas aqui ele já nos diz, olha, independe de qualquer crença. Então, isso não é privilégio de espírita. Não vamos ser pretensiosos e queremos dizer assim que nós é que fazemos a caridade. Esquecemos isso, meus irmãos. Não vamos querer ser o último biscoito do pacote de bolacha. Né? A caridade, ela independe de qualquer crença. Né? E essa verdadeira caridade, ela não pode ficar atrelada apenas à beneficência. Mas ela tem que trabalhar justamente o que eu estava falando, a qualidade do coração. Eu vou entregar um pão ou uma sopa, eu preciso o quê? De alguma forma, abrir os meus braços e acolher aquele irmão. Né? Ter aquela simpatia da melhor forma possível com aquele irmão. Mas tem um irmão que às vezes não vai ser tão simpático comigo. Ótimo, esse é que é o melhor irmão para a gente trabalhar. Por quê? Porque ele vem de encontro justamente o que a gente ainda tem de mais, vamos dizer assim, nocivo em nós, que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo e por aí vai. Então, mas é muito difícil. Lógico, quem está dizendo que é fácil? Ninguém está falando que é fácil. Mas a gente só quer o quê? Só sombra e água fresca. Eu vou na rua, eu vou no asilo, sabe? Eu gosto daquele velhinho lá, aquele lá, ele é tão legal comigo, ele é tão bonzinho, tudo. E aquele outro, por que tu não vai lá conversar com ele? Não, aquele lá é evangélico, ele fala, ele me agride, não sei o quê. Eu digo, tu precisa do outro. Porque quanto mais caridoso tu for com o outro, mais tu está aprendendo, mais tu está trabalhando as qualidades do teu coração. E essa é a grande dificuldade e a grande, vamos dizer assim, dúvida que nós temos no nosso dia a dia, no ato de exercer a caridade. Tá? Bem, vamos fazer algumas perguntas? Qual o motivo que eu faço a caridade? Né? Isso aqui foi uma pesquisa, foi muito interessante, que foi feita, e eu peguei essa pesquisa aqui de um palestrante chamado Severino Cavalcante, que eu acho que todos aqui conhecem. Né? Ele fez essa pesquisa que ele disse, e essa pesquisa diz assim, eu faço caridade porque eu tenho medo do umbral. Meus irmãos espíritas que fazem caridade porque tem medo de umbral, porque o umbral, nós sabemos que é o purgatório espírita, né? E quando a gente fala umbral é porque a pessoa é espírita, porque se ele for católico ele vai falar de purgatório. Né? E o espírita dizer que ele faz caridade porque ele tem medo de umbral, está precisando do quê? Está precisando estudar um pouco mais a doutrina espírita. Tem uns que falam que é para ganhar bônus horas. Entendeu? Essa é a nossa visão de caridade. Tem outros que dizem que era para falar para os outros. Chegar a dizer assim, rapaz, vocês estão sabendo aí, eu ajudo fulano, beltrano, etc. Mas que coisa legal, tu está no contexto. A grande questão agora, as redes sociais, é você ajudar os outros. Então, aí eu faço o bem que é para não falar para os outros. Eu faço a caridade que é para não falar para os outros. Outros falam que é para amortecer o nosso ego. Né? Eu faço caridade para justamente amortecer o meu ego. Tá bom? Então, isso é uma pesquisa que foi feita e são as respostas que várias pessoas nos trazem. Né? Por que eles fazem a caridade? Né? Essas são as perguntas. E aí vamos falar. Espíritas que acham que estão fazendo bem, mas o fazem por qualquer motivo. É uma pergunta que a gente vai fazer. Né?
Porque, lógico, a gente vai dizer mesmo assim, não, eu vou para o centro espírita e todo mundo disse que é isso. Eu lembro que quando eu era criança, fora da caridade na salvação, e eu não queria saber o que significava aquilo, eu só queria o quê? De alguma forma me salvar, né? Então, eu faço o bem por qualquer motivo. É por obrigação? E aí são questionamentos que a gente precisa fazer. É por prazer? É por dedicação? É por necessidade? É por dependência? Desencargo de consciência? Qual é o motivo que eu faço realmente esse bem, né? Então, são questionamentos que nós espíritas precisamos fazer. Ou eu faço o bem por amor, tá? Então, a partir do momento que a gente começa a se questionar isso, a gente vai começando a pontuar e começando a entender, né, o que nos leva verdadeiramente a ser caridosos, tá? E aí vem outra questão, o orgulho, né, também. Eu faço bem porque eu sou muito orgulhoso, tá? Bem, na questão 886 do Livro dos Espíritos, vem aquela questão clássica sobre a caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí a gente se aprofunda mais no contexto. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso aqui é clássico. É o BIP, que todos nós já sabemos, né? Bem, benevolência, ato de ir ao encontro do bem, realizar o bem em todas as circunstâncias. Isso é ser benevolente. Indulgência, aceitar que tanto nós quanto os outros somos criaturas imperfeitas, ninguém dá ao outro aquilo que não se dá. E perdão das ofensas, é necessário exercitar a mansidão e a humildade, porque é o nosso orgulho ferido que gera o ódio, a mágoa, o ressentimento, produzindo o não perdão. Observamos que esse BIP, os espíritos, quando responderam essa questão para Kardec, por que eles não botaram perdão primeiro, ou indulgência e vice-versa? Eles fizeram essa sequência. Se nós pararmos para vermos, a gente observa que a benevolência é mais fácil da gente fazer. A indulgência já é mais fácil e o perdão já é muito mais difícil. Ou seja, benevolência mais fácil, indulgência mais difícil e perdão muito mais difícil ainda. É uma sequência. Ah, mas eu tenho que perdoar. Mas eu não dou nem um pão. É difícil a gente entender isso. Porque perdoar, eu tenho que o quê? Ser humilde. Eu tenho que exercitar essa mansidão. Eu tenho de ir contra o meu orgulho ferido. Eu ainda tenho a mágoa, o ressentimento. É difícil. Mas eu preciso o quê? Ir lá na origem do quê? Quando eu trouxe a questão da piedade, da compaixão, é porque eu preciso exercitar isso. Porque aí eu começo a dar um pão. Um pão. Alguém assistiu a minha palestra, A História de um Pão? Essa palestra é maravilhosa, A História de um Pão. Uma história de Humberto de Campos, Irmão X, A História de um Pão. Amar como irmão em humanidade é necessário todo um processo de compreensão do significado desse axioma. Inicialmente, não é possível amar a todos como irmãos, nosso nível evolutivo. Mas devemos começar fazendo exercício de alto amor e exercício de amor às pessoas em torno de nós. A prática da caridade material é um grande exercício para alargarmos o amor ao próximo. Então, é um grande exercício e eu preciso começar o exercício pelos exercícios mais fáceis. Não é assim que a gente aprendeu durante toda a nossa vida acadêmica? Quem é da área da área aqui técnica, da área da matemática, né, da engenharia, sabe que uma equação do segundo grau, a gente não começou fazendo a equação do segundo grau, a gente aprendeu primeiro a do primeiro grau. Não é isso? A gente começou lá primeiro, lá na base. Então, como é que eu vou começar um exercício de uma integral, uma variáveis complexas, se eu não sei fazer uma equação do segundo e do primeiro grau? A mesma coisa é a caridade. Eu quero perdoar, mas eu não tenho coragem de dar um pão, eu não tenho coragem de dar uma moeda, uma esmola. Ah, não, Silvio, mas a esmola eu tô fomentando que eles fiquem na rua. Que isso? Eu tenho que começar a dar uma olhada nisso, eu tenho que fazer um aprofundamento nisso, se eu quiser perdoar, né? Eu tenho que olhar essa mais básico, né?
E aqui nós vamos para outro termo, salvação, né? Caridade nós já esmiuçamos. E aqui a Wikipédia fala da salvação, que é um termo que genericamente se refere à libertação de um estado ou condição indesejável, né? Eu não vou nem me ater nessa outra questão do dicionário, vou passar logo aqui, que ele é da origem do grego, que transmitindo a ideia de cura, redenção, remédio e resgate. Ou seja, a salvação por si só, o homem em si, independente da sua religião, ele já tem uma visão já de um estado não só ligado às religiões tradicionais do passado, que é essa libertação de um estado para outro, onde eu vou ficar ali numa redoma, mas ele já traz alguns conceitos, como ajuda, né, a saúde, ele já começa a olhar um pouco para si, ou seja, se eu tenho uma boa saúde, né, como ele diz assim, ó, ela vem da origem latim, salvare, que significa salvar, e também de salus, que significa ajuda ou saúde. É algo que você já começa a olhar para você, o seu estado. Não é aquele estado, aquele local onde você vai ficar e vai ficar salvo. Né? Não uma libertação de um estado para o outro, etc. Mas um estado seu. Né? Isso é importante. O dicionário já nos traz essa visão. E a doutrina espírita, através de Emmanuel, nos diz o quê? E aqui é muito claro, dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo, o caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Não é? Então, na verdade, a salvação é o quê? É a nossa auto-iluminação. É o estado de graça que eu vamos dizer assim, que eu vou atingir. No momento que eu consigo me iluminar, hipoteticamente, né, nas religiões tradicionais e pelo conceito de uma forma geral, eu estou o quê? Salvo. Eu estou com a minha saúde intacta. É como o dicionário quer trazer do latim, né, salvare, a salvação. Então, a gente já sabe, já começa a entender isso. Então, mas na religião, a gente tem o quê? O inferno eterno, porque que são dogmas religiosos sem esforço de renovação interior. Né? Eu não vou fazer a minha reforma íntima, mas eu consigo um perdão de alguém, né? Isso é que as religiões tradicionais nos trazem, e logo eu vou estar salvo. Né? Então, para mim está ótimo, eu estou livre desse inferno eterno, eu vou estar no meu cantinho. Né? É fácil, vem essa questão, de fora para dentro, doações, antes, depois, morte para a igreja, cumprir rituais, aceitar Jesus como Salvador, ler a Bíblia, etc., e por aí vai. Tomar o passe no centro espírita, né? Tomar água fluidificada, todas essas questões de fora para dentro, elas são muito mais fáceis. Né? Então, é muito mais fácil eu fazer louvor, eu fazer uma série de coisas, cumprir uma série de coisas, de que buscar essa renovação interior, para justamente atingir a condição de quê? De iluminado. Para me atingir a condição de iluminado, eu preciso o quê? Transformar o meu interior. E não trazer essa salvação de fora para dentro de mim, mas trabalhar ela de dentro para fora. Eu não sei se é difícil compreender isso. Tá? A salvação é a recompensa que recebemos de Deus. Então, eu vou para o Centro Espírita assistir 1000 palestras, nunca faltei. Assim, eu estou indo para o Centro Espírita. Eu estou participando da live, escutando o cara falar sobre salvação, isso aí eu já estou cheio de saco disso, mas eu vou até o final. E tu anota aí, ó, eu passei 1 hora escutando o Babu falar sobre salvação, que ele estava maçante demais, mas anota. Mais um bônus para mim, um bônus hora. É isso? Não é isso. Nós estamos aqui escutando o quê? Para a gente tentar entender, tentar de alguma forma masterizar isso dentro dos nossos corações e começar a justamente exercitar, de acordo com o que o Evangelho nos dá. Não o que o Silvio está falando, mas o que o Evangelho está nos trazendo. Tá? Bem, Kardec, ele fala o que sobre a salvação? Ele traz o que? A caridade como critério de salvação. A salvação acontece no interior da criatura. Foi o que nós estávamos falando. E Jesus, a tua fé te salvou, e não eu te salvei. Deus te salvou. Isso aqui é muito importante. A gente tem que desconstruir essa ideia de salvação, onde Deus vai nos salvar, onde alguém vai nos salvar. Né? Mas a minha fé, o meu ato, as minhas ações é que vai justamente me iluminar
onde eu vou conseguir um estado de graça, vamos dizer assim. Tá? Isso acontece no meu interior. A fé vem do latim fides, né, que originou fidelidade. A fé, fidelidade, é a própria autorrenovação pelo amor. Não sei se isso é tão difícil da gente entender. Então, para me ter fé, eu preciso o quê? Fazer essa autorrenovação permanente pelas minhas ações, pelo amor. Tá? Na concepção espírita cristã, é a iluminação do espírito até a sua completa purificação. Tá? Então, a salvação para nós é o quê? É a nossa iluminação do espírito até a nossa completa purificação, ou seja, até nós nos tornarmos espíritos puros. Isso aí a gente já sabe. Tá? Bem, eu não vou falar sobre a parábola do bom samaritano, tá? Que nós já conhecemos, né? Essa parábola tão maravilhosa, que ela é um grande exemplo de caridade. Eu vou passar um pouco para frente, eu não sei. Quanto tempo falta, Rubinho? Quanto tempo está faltando? Uns 10 minutos. 10 minutos, então beleza. Outro tema do Evangelho muito legal, os infortúnios ocultos. Eu também não vou me ater aos infortúnios ocultos, tá? Eu posso só dizer que esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir. A gente já estudou isso, infortúnios ocultos, eu também não vou me ater, porque senão não vai dar tempo da gente encerrar essa exposição, tá? Mas eu queria destacar a parábola do bom samaritano e os infortúnios ocultos, que a gente pudesse mergulhar nesses dois temas para a gente tentar extrair o máximo possível do tema da palestra de hoje, que é fora da caridade na salvação. Tá? Isso está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo. E também é aquele tema tão maravilhoso, a prática da caridade e o homem do bem. Né? Verdadeiramente, homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Tá? Também é outra parte que nós vamos estudar, eu também não vou me ater, porque cada tema desse aí é um tema para uma exposição, senão não vai dar tempo da gente encerrar, até eu chegar na parte que eu acho mais importante. E, vamos dizer assim, pegando o Evangelho como um todo, a gente também não poderia jamais esquecer essa passagem da caridade segundo o apóstolo Paulo, né? Que essa parte aqui, eu vou colocar aqui também, mas eu não vou falar toda, tá? Mas eu queria destacar um ponto bem interessante, né, de toda essa epístola aqui de Paulo aos Coríntios, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o metal que soa, que eu sino que tine, e por aí vai. Né? Tem um ponto interessante que eu quero destacar, porque existem as traduções, tá, do Evangelho, das Bíblias, etc., aonde foi colocado, em vez de caridade, a palavra amor. A gente sabe disso, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Mas, meus irmãos, a tradução mais correta é a tradução do Saci, onde ele traz o nome caridade. Por que caridade? Porque a caridade, em si, ela é a virtude que nós precisamos trabalhar. E o amor é o quê? É o sentimento. Tá certo? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa o quê? Trabalhar a virtude para expressar o sentimento, que é o amor. Então, essa tradução, ela é mais fidedigna, ao meu ponto de vista. Mas, devido às questões religiosas em si, inclusive, muitos espíritas adotam, no lugar da caridade, a palavra amor. Não é que esteja certo ou errado, não é nada disso. Mas eu só queria chamar a atenção para isso. Tá certo? Tanto que no final ele diz aqui, agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Tá? Porque fé é o quê? É sentimento ou é virtude? Esperança é sentimento ou é virtude? Caridade é sentimento ou é virtude? Entenderam essa colocação? A fé, a esperança e a caridade, né? São virtudes que nós devemos o quê? Conseguir. Né? E o amor é o quê? É o sentimento. Então, não faria sentido fé, a esperança e o amor, né? Trabalhar virtudes e falar do amor, quer dizer, criar esse meio. Então, nesse contexto da caridade segundo o apóstolo Paulo, que nós já sabemos que nada, se não tiver verdadeiramente a caridade, tudo isso que nós fazemos no dia a dia, se realmente não for
né, movido de compaixão, de piedade, ele está dizendo que de nada vai valer. Ou seja, ele diz assim, olha, vai valer uma coisinha bem pequenininha assim, ou quase que nada. Né? Só para a gente... E aqui a verdadeira caridade. A caridade é a virtude fundamental que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas, se ela não existe as outras. E isso é importante a gente entender. Allan Kardec traz isso para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a própria virtude dada por ela à criatura. Tá? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. É a que não se detém diante do sacrifício. Rusteng, os 4 evangelhos. Olha só, eu trouxe até Rusteng, os 4 evangelhos. A caridade, a verdadeira caridade, é aquela que não se detém diante do sacrifício. Né? Porque qualquer coisinha que a gente vai para o sacrifício, entre aspas, a gente tende a fugir. A gente foge, porque a gente diz que não dá conta, e etc, etc. Né? Mas os grandes iluminados, eles não se detinham a isso. Eles iam para o sacrifício, eles executavam. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Tá? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Esse é o tema da nossa palestra. Agora que nós vamos começar a falar sobre o tema, né? Eu não sei se vocês perceberam, eu fui trazendo o tema todo esmiuçadinho para chegar no tema final. A tarefa de salvação do espírito. A religião tem importante função esclarecedora, mas apenas a prática da caridade nos conduz a Deus. Religião não é o fim, meus irmãos, é o meio. Não salva, esclarece. Apenas a ação permanente no campo da caridade nos conduz a Deus. Tá? E aqui o que é que eu quero trazer para vocês? Para a gente ir encerrando. Fora da caridade não há salvação. Eu vou pegar aqui algumas palavras que talvez eu poderia perguntar para vocês, mas vocês já vão nos dizer algumas virtudes e sentimentos, né? Virtudes e sentimentos por excelência. Aqui vem o amor, vem a paz, né? O perdão. Olha que legal, a humildade. Eu acho que nesse dia aqui, o que eu fiz isso aqui, os espíritos, né? Estavam dizendo, olha, nós vamos te ajudar a fazer isso aqui. Porque isso aqui eu acho assim maravilhoso. E aí eu botei bem aqui, ó. Fora do não há. Eu tirei a palavra caridade e tirei a palavra salvação. Certo? Peguei 4 palavras, amor, paz, perdão e humildade. Aí nós vamos fazer o que agora? Fora do amor, não há paz. É verdade ou é mentira? Fora do amor, não há paz. Vamos lá. Fora do perdão, não há humildade. É verdade? Fora do perdão, não há humildade. E aí, a gente vai começar a trabalhar. Fora da paz, não há amor. Fora da humildade, não há esperança. Fora da paz, não há benevolência. Fora da união, não há prosperidade. Fora da família, não há felicidade. Fora da fraternidade, não há igualdade. Fora da vigilância, não há pureza. Então, fora da caridade, não há salvação, a gente aumenta esse espectro, né, para outras virtudes e sentimentos que nos envolvem. E quando a gente faz esse trocadilho e começar a trocar, se eu disser fora da felicidade, não há família. Se eu trocar fora da benevolência, não há paz. Basta a gente fazer essa troquinha aí, que a gente vai observar o quanto fora da caridade, não há salvação, ela começa a envolver, né, todos os sentimentos e virtudes que nós conhecemos. Tá bom? Fora da oração não há equilíbrio, ainda tem mais, né? Fora da fidelidade não há tolerância, fora da compaixão não há prudência, fora da reflexão não há resignação, fora do perdão não há renovação, fora do desprendimento não há solidariedade, e por aí vai. Não é? Aqui eu coloquei um videozinho, dá para assistir, não dá esse vídeo? Acho que dá, né? Eu vou passar ele aqui rapidinho, deixa eu ver se dá. Eu acho que não dá para passar esse vídeo. Eu vou pular.
Fora da solidariedade não há felicidade. Esse vídeo é um videozinho que eu peguei na internet, onde mostra uma corrida. Ele é muito interessante, mas infelizmente não está dando para reproduzir ele aqui. Bem, e aqui, para terminar, para ir terminando, eu trago essa mensagem aqui do Betinho, né, que ele diz: o desenvolvimento humano só existirá se a sociedade civil afirmar 5 pontos fundamentais: igualdade, diversidade, participação, solidariedade e liberdade. Isso aqui, quem nos traz essa informação é o Betinho. Então, meus queridos irmãos, muita paz para todos. Eu agradeço pela oportunidade do SESIC de poder fazer com que a gente fale sobre um tema que eu vejo que a gente precisa explorar muito mais ele nas casas espíritas, não ficar só apenas debruçado sobre os livros, mas explorar, estudar e, principalmente, ir para a prática, apesar de todas as dificuldades que a gente tem. Tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. E, de alguma forma, se eu puder, se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema, alguma colocação, eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado, querido amigo Silvio. Já se sinta convidado para o último sábado de agosto. Vai ser um aqui, prazer. virtualmente, caso não tenhamos voltado ainda às nossas atividades presenciais. E assim que voltarmos, como já era da tradição da casa, o amigo fará sempre a última palestra do mês. À disposição de você, meu irmão. Para mim vai ser um grande prazer. Ok, então eu gostaria de dizer aos queridos irmãos que ainda temos alguns poucos minutos e se estes desejarem fazer algum esclarecimento, algum adendo ou pergunta ao nosso convidado, esteja à vontade. Eu gostaria. Boa noite a todos. Boa noite, Silvio. Boa noite, querido Alberto. Tudo bom? Foi bom ouvir vocês. Boa depois noite. de tanto tempo. A gente se sente muito feliz em ter ouvido uma bela palestra sua. E, Silvio, eu vi que há pouco você comentou sobre um caso que realmente me conflita muito, o caso de, eventualmente, se dar donativo para pessoas que estão no sinaleiro, que estão pedindo, e, exceto alguns casos de senhoras que estão com as crianças, tudo bem, já comove mais a gente, lógico. Mas no caso, principalmente desses guarda de carro, desses flanelinha, vamos chamar assim, certo, eu me conflito muito ao dar dinheiro para eles, porque uma parte minha me cobra por eu estar estimulando uma atividade que, não em princípio, não é digna. É necessária pela cidade, mas não é o melhor caminho para a pessoa ficar ali. Assim me cobra. E, do outro lado, me cobrando também por uma pessoa que, com certeza, está com fome, está tentando ganhar alguma coisa. Então, eu queria te ouvir o que tu pensas em relação a isso, como fica a caridade nesse sentido, porque a que eu fico tipo lembrando quando os pais da gente, numa linha mais dura, às vezes não dão alguma coisa para a gente no aspecto corretivo, para não incentivar a gente a ter as coisas muito fáceis, para educar a gente da forma a alcançar, a conseguir as coisas de forma quando aquilo merece. E nesse caso deles, parece que eu estou estimulando uma atividade que não é muito digna, e a minha consciência fica me cobrando. E, por outro lado, se eu não der, a outra parte da consciência fica me cobrando, porque você não deu, você devia ter ajudado ele. Então, eu queria ouvir o depoimento de vocês nesse sentido. Como é que fica isso, entendeu? Tá ótimo. Isso aí é muito legal, né? Como eu falo sempre, que às vezes a gente está no centro, a gente tem esse bate-papo a respeito desse tema. Realmente é um tema que é muito falado. Olha só, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e falando sobre amor, caridade e tudo, aí ele disse mesmo assim para mim: Silvio, eu tenho um entendimento do amor na seguinte forma. Ele disse assim para mim: eu estava conversando com a minha mulher e sabe que sempre em relacionamento, né, tem essa cobrança de amor, né? Tu não me ama, tu me ama, e não sei o que, essas coisas todas, né, pá? Ele disse mesmo assim: olha, minha mulher, eu vou te dizer uma coisa, eu te amo e tu não tem nada a ver com isso. Entendeu? O amor, ele é assim. Tá? Ontem, nos estudos, ontem a gente tem um estudo da sexta-feira, eu estava explicando para os irmãos no estudo que nós temos uma grande dificuldade. Vamos esquecer o sinaleiro, né? Eu não vou falar do sinaleiro, mas talvez eu explicando isso, talvez tu vá levar lá para o sinaleiro. Nós temos uma grande dificuldade na casa espírita. João bate na casa espírita e diz mesmo assim: Alberto, não, eu não vou pegar Alberto. Silvio,
Silvio, meu irmão, eu estou precisando da tua ajuda. O que é, João? Ô, Silvio, eu estou com dor de cabeça, eu estou dolorido, eu estou doente, não sei o quê. Papapá. Eu acho que todos vocês já escutaram isso. Todos já escutaram, na casa espírita, quando chega, né? A gente escuta. Aí tu vai dizer, olha, João, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, etc. O evangelho no lar, e não sei o quê. Hoje mesmo, um amigo meu que estuda comigo, Silvia, minha esposa, está em depressão, não sei o quê. Eu digo, meu irmão, rapaz, não é possível. Tu está fazendo evangelho do lar? Não, eu não faço. Eu digo, mas pelo amor de Deus, meu irmão, tu estuda com a gente há não sei quantos anos, o evangelho do lar, meu irmão. Tu ainda não entendeu o evangelho do lar? Beleza. Aí João vem e faz tudo isso. Aí eu explico o evangelho no lar, tratamento, tudo. Aí beleza. Aí passa uma semana, aí João bate em mim. Silvio, eu quero falar contigo. Aí João repete a mesma coisa. Tá? Passou outra semana, um mês, João bate na minha porta. Silvio, repete a mesma coisa. O que acontece no meio espírita? As pessoas começam a dizer assim, não, eu não aguento mais João, aquele ali não, né? Preste atenção se isso nunca aconteceu na casa espírita. Olha, aquele ali, não. Ele vem toda vez para cá, é a mesma lenga-lenga. Ele não quer nada, aquele não muda. Aí eu pergunto para os meus irmãos, esquece João. João vem com essa mesma história. Na outra semana vem Maria com a mesma história. Na outra semana vem José com a mesma história. Na outra semana vem Pedro com a mesma história. Na outra semana vem Miguel com a mesma história. Como é que a gente age com várias pessoas diferentes? A gente age dando toda a atenção possível. Por que a gente tem dificuldade de esquecer o nome dessas pessoas e agir sempre assim, com qualquer uma pessoa que vier? E se for aquela que vier 1000 vezes, a gente fazer isso. Por que a gente tem essa dificuldade? Sabe por quê? Porque quando a gente faz o bem, a gente quer alguma resposta daquela pessoa. A gente quer alguma coisa de retorno dela. E essa que é a grande dificuldade de nós entendermos a questão do amor. Eu te amo e tu não tem nada a ver com isso. João, eu te amo, eu quero te ajudar. E tu fez? Meu irmão, não tem nada a ver com isso. Eu vou te ajudar sempre. Eu vou te acolher sempre. Imagina, meus irmãos, que a gente faz a oração do Pai Nosso e pede perdão para Deus, né? Toda vez que ele perdoa, Senhor, minhas ofensas. Jesus, a gente está o tempo todo socorrendo a ele. Quantas e quantas vezes a gente vai? Se Jesus agisse como a gente age com João, lá vem Silvio de novo com essa lenga-lenga dessa oração, eu não aguento mais Silvio. Já pensou se Jesus agisse assim com a gente? Mas a gente não tem coragem de agir assim com o nosso semelhante, a gente tem uma dificuldade danada. Mas é assim mesmo. Essa dificuldade existe o quê? Porque nós ainda somos imperfeitos. Ora, se nós formos perfeitos, a gente não estaria nem aqui. A gente estaria aqui, era administrando Marte, Júpiter, Vênus, a gente estaria em outros planetas, só administrando lá, eram todos superiores. Não, nós estamos aqui justamente aprendendo. Agora, lá no começo, tem uma palavra importantíssima, o nosso esforço. A partir do momento que eu começar a olhar o outro, né, como o meu próximo, verdadeiramente, eu começo já a fazer qualquer coisa por ele, independente de ter qualquer tipo de retorno. Não me importa o que ele vai fazer com aquilo que eu vou fazer para ele. Mas eu estou botando fora. Quem te disse? Quem te disse que tu está botando fora? Se tu está botando fora é porque tu quer o retorno de ele pegar aquilo ali e fazer daquilo ali aquilo que tu acha conveniente para ele fazer. Ou seja, tu deu uma esmola para ele com uma condição. Eu te dou essa esmola, mas tu tem que comprar um pão. Eu te dou essa esmola, mas tu tem que comprar um vitamilho. Tu tem que comprar uma sardinha. Tu tem que levar para tua mãe. Tu tem que levar para teu pai. Se não tiver essa condição, eu não te dou. Isso é caridade? Isso não é caridade. Porque eu estou impondo uma condição para ele. Naquilo que eu estou dando para ele. Uma simples esmola. É a dificuldade que a gente tem. É verdade. Por quê? Porque a gente quer o retorno de qualquer forma. Não importa. Se ele não ficar bem, eu dei. Tem gente que bota um biscoito, né, no carro. Eu prefiro dar um biscoitinho. Aí eu pergunto, você só come biscoito? É igual a sopa. Eu nunca me esqueço. A gente vai aprendendo isso no fronte. Eu fui fazer uma peregrinação lá em Panacoatira. Peregrinação, quem já fez, sabe como é que é. Chegou lá em Panacoatira, aí a mãe diz assim, seu Silvio, eu estou tão feliz, porque o meu filho, ele vivia se drogando na rua, tudo, agora ele voltou para casa.
Eu digo, que maravilha, cadê ele? Aí ele veio, participou da oração, tudo. Aí ele olhou para mim, meu irmão, o senhor é daquele pessoal que distribui sopa lá na Deodoro, não sei o quê? Eu digo, não, são os amigos nossos de outra casa. Ele, eu queria pedir um negócio para o senhor dizer para eles. Diga para eles levarem outra coisa sem ser sopa, pelo menos um sanduíchezinho. A gente não aguenta mais tomar sopa toda noite. Aí eu pergunto para vocês, quem é que daqui que toma sopa toda noite? Quem é que toma sopa aí de vocês toda noite? Seja sincero, alguém toma sopa toda noite? Hein? Não toma. Mas na hora que a gente vai dar para os outros, a gente dá sopa toda noite. Aí o cara pede um cachorro quente, o que é, rapaz? Eu estou te dando sopa, tu tem que ficar feliz que eu estou saindo de casa para dar uma sopa. Então, é só para a gente traduzir e entender. A gente tem essa dificuldade, mas é assim mesmo. Agora, à medida do momento que a gente vai começando a querer escutar, olhar, entender, etc., a gente vai mudando, a gente vai entendendo e a gente vai amando. E ninguém tem nada a ver com isso. Sinaleiro, família de sinaleiro, não me importa, não me tal, não sabe. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo como Jesus. Né? Deixai vir as minhas criancinhas, né? Que são puras de coração. Né? Bem-aventurados os mansos do Pacífico, bem-aventurados os humildes de coração, os simples. Né? E aí a gente começa a entender todas essas máximas do Mestre Jesus. Não é fácil, realmente não é, porque eu também, de vez em quando, eu tenho essas coisinhas comigo, na hora que eu estou ali, eu fico assim, mas eu digo, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu botei isso na minha cabeça, eu não tenho nada a ver com isso. A minha parte é essa aqui, entendeu? Assim, meu pensamento de ver, e a forma, talvez, eu tenha de ajudar, né, na colocação que tu fizeste. Eu queria só fazer um comentáriozinho a respeito de algumas coisas. Também tem que ver, Adilson, o tempo. Se o tempo acabou, a gente deixa para comentar depois, isso aí. Tem o tempo. Porque eu não cronometrei o tempo. Vamos ouvir a sua pergunta, os seus comentários, e logo em seguida pediria ao nosso querido Silvio que fizesse a nossa prece de encerramento. Pedindo já perdão aos queridos irmãos que não vão poder questioná-lo hoje, por conta de estarmos já em cima do nosso horário em relação ao nosso colega Laiane. Bom, é o seguinte, a respeito do BIP, eu vou, se é possível, ser bem rápido. A respeito do BIP, benevolência primeiro, indulgência e depois o perdão. Por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque, olha só, quando a gente perdoa, é porque a gente já é benevolente e indulgente. Se a gente tem dificuldade de perdoar, é porque a gente não é benevolente e não é indulgente ainda. É essa a questão. Essa nossa dificuldade de perdoar é exatamente por isso. Outra coisa, é a respeito da tradução de amor para caridade lá em Paulo. Uma coisa interessante a gente observar, e Silvio detalhou uma coisa que me chamou a atenção. Amor é sentimento, lógico. Bom, mas olhem só, se eu tenho amor por alguém e não faço nada por aquele alguém, o que adianta aquele amor que eu sinto por alguém? Não adianta de coisa nenhuma. E o que é a caridade? Olha só, a caridade nada mais é do que o amor em ação. Olha a ligação que existe o amor e a atitude, a ação. Se eu tenho amor e não tenho a ação, eu não estou fazendo nada. Que adianta eu amar o mundo inteiro, amar a humanidade inteira, se eu fico parado, sem fazer nada por aquele elemento pelo qual eu amo? Então, a caridade tem que estar ligado ao amor, porque sem caridade não pode haver sentimento puro. É um sentimento estático, parado. Então, a caridade, terminando, é o amor
em ação. Enquanto nós estivermos praticando a caridade ao próximo, ou seja, nós estamos demonstrando em atitude o amor que nós sentimos pelo próximo. E é assim que acontece. Era isso, meus irmãos. Eu queria só complementar rapidinho, Rubinho, muito bem colocada a tua colocação, né? Até se a gente pegar bem aqui nesse texto aqui, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor em movimento, o amor em ação, né? Nada disso me aproveitaria. Então é bem simples, basta a gente trocar a caridade aí por amor em ação, né? Bem legal. Obrigado, Rubinho. Meu querido amigo Silvio, meu irmão e conterrâneo, eu pediria ao querido irmão que nos conduzisse na nossa prece de encerramento. De já, mais uma vez agradecendo a sua disposição. Eu que agradeço do fundo do coração, eu peço perdão para vocês, desculpa de alguma forma. Se alguma colocação que eu fiz não foi assim tão, sei lá, talvez coerente ou etc., com o que a gente pensa sobre esse tema, né? Mas a nossa ideia sempre é tentar despertar todos nós, inclusive eu mesmo, né? Cada vez mais que eu falo sobre esse tema, eu busco despertar dentro do meu coração esse amor em movimento, como o nosso querido Rubinho nos trouxe, essa questão, bem lembrada, de uma forma na minha vida, a cada segundo da minha vida, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada ano, né? Então, eu agradeço do coração pela essa oportunidade, fico muito feliz de estar aqui com você, mas feliz mesmo, não é da boca para fora, não, é felicidade mesmo, é muito feliz mesmo, e agradeço do coração mesmo, tá bom, meu irmão? Muito obrigado por fazer essa oração com muita gratidão. Então, acalmando nesse momento, buscando mentalizar a imagem do nosso querido amado Mestre Jesus, com o seu olhar fulgurante, olhar compassivo, olhar de alegria e de felicidade. E apesar de todas as nossas imperfeições, todas as nossas dificuldades, nesse crescimento, nesta encarnação, estamos aqui juntos, cada um de nós, no seu momento, na sua forma de ver, juntos imbuídos com um único propósito, o propósito do aprendizado, o propósito de buscarmos, olharmos para dentro de nós, fazendo uma análise através do autoconhecimento, perguntando quem somos, por que estamos aqui, por que viemos para cá e para onde iremos. E esses questionamentos, Senhor, eles fazem com que nós possamos verdadeiramente transformar os nossos corações, buscando através desse tema tão maravilhoso, desse ensinamento tão maravilhoso que a doutrina espírita traz para nós sobre a caridade, sobre o amor em ação. Contudo, mestre, nós temos muita gratidão por todos esses momentos esses que tu nos concedeste, junto com todos os nossos irmãos aqui, virtualmente, mas presentes, juntos, fortes, nós sentimos esse calor dessa amizade, dessa irmandade. Por isso, a nossa gratidão do fundo dos nossos corações, Senhor, por tudo. Nesta oração de encerramento dos trabalhos desta tarde, noite, nós gostaríamos de fazer alguns pedidos para Ti, Senhor. Pedidos esses que possam ser direcionados a todos os nossos irmãos desencarnados indigentes, irmãos espíritos sofredores, com os corações endurecidos, aos nossos familiares, amigos e conhecidos que já desencarnaram, aos nossos irmãos suicidas. Pedimos por aqueles que estão gemendo e chorando nos hospitais, os nossos irmãos que estão acometidos da Covid-19, que estão tão apreensivos, Senhor, por essa enfermidade. Ainda pela nossa ignorância, nós não compreendemos a bênção que é este irmãozinho que veio no mundo invisível para nos chamar a atenção. Mas que todos nós possamos despertar cada vez mais esse coração que nós temos, um coração que, haja vista, nós estamos cada vez mais tentando sublimar os nossos sentimentos através das nossas atitudes. Senhor, muito obrigado por esse momento.
Eu peço a Ti também por todos os nossos irmãos que estão nos presídios, nos manicômios, nas casas de detenções, nos asilos, nos orfanatos. Aqueles irmãos que estão em situação de rua. Ó Senhor, como é difícil olharmos aqueles irmãos na rua, no relento, deitados num papelão. Mas Tu sabes cada um desses corações, o que eles passaram na sua infância, na sua adolescência e hoje por onde eles se encontram. Abençoa cada um desses irmãos, Mestre, e que a Tua paz possa proporcionar a eles, acima de tudo, a consolação devida e o entendimento, através da resignação, que tudo passa, e que dias melhores se apresentarão para eles e para todos nós que estamos aqui presentes. Com as Tuas bênçãos, com o Teu amparo, declaro encerrado este momento de trabalho, momento de oração, dizendo: glórias a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Obrigado, queridos irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, querido. pessoal. Tudo de Tchau, bom. tchau. Muita paz, muita luz, hein? Coração. Muito Boa noite. obrigado, coração. Boa noite a todos. Boa noite aí, pessoal. Boa noite.